Pessoal, mais notícias agora sobre o Flamengo. Depois desse jogo aí, o Gerson, como eu falei, né, que foi perseguido aí, muitas vezes chegaram pesado nele e ele sofreu uma torção no pé direito, né, onde eu disse aí que o juiz deixou muito a desejar e realmente ficou claro aí pela torção no pé direito do Gerson. Diego Alves também, que como eu falei na análise pós-jogo, sofreu aí uma lesão, provavelmente no mesmo lugar onde ele já vinha sentindo. Foi numa jogada aí onde ele foi passar a bola, o jogador do Sport deu o carrinho, ele já começou a sentir um pouco ali e já deve ser dúvida também para o jogo contra o Vasco, né? No caso do Diego Alves, tudo bem, eu acho que o Hugo tá tranquilo se o Hugo jogar no lugar dele, né, sem problemas algum. Mas eu vejo assim, a questão do Gerson é que é preocupante, porque o Gerson ele cria bastante jogadas ali, é um jogador fundamental para o Flamengo, né? E pode ser sim até um motivo de preocupação para o Flamengo, coisa que realmente o VAR aí, os árbitros precisam rever essas coisas, porque não só o time do Flamengo, mas outros times vêm perdendo aí jogadores principais no elenco por conta de faltas pesadas aí, onde o juiz sequer dá um cartão amarelo, sequer dá uma advertência, né, como eu comentei aí no vídeo da análise pós-jogo. Outra notícia seria sobre o Rogério Ceni, né, que ele explicou aí que realmente poupou alguns jogadores por conta do Clássico, por causa de alguns jogos. Até eu concordo com ele aí, porque ele falou a respeito de intensidade, né? Eu, como treinador de futebol, entendo realmente que a intensidade do atleta é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? O futebol é muito competitivo, tem muito mais atleticismo do que aquela coisa de antigamente que era o jogador. O jogador não corria muito, mas tinha muita técnica, né? E fazia muita diferença. Hoje em dia já não é assim. Então, quando a gente tem jogos onde o espaço de tempo, o intervalo de tempo entre um jogo e outro é como esses que o Flamengo vai ter agora, de 3 em 3 dias, e que eu volto a falar aqui, que eu falei até em vídeos anteriores. Se você parar para pensar, olha o São Paulo aqui, ó. O São Paulo vai ter, embora o São Paulo não esteja vencendo os jogos, não esteja bem classificado, olha o São Paulo e o Inter aqui, ó. O Inter ele jogou no dia 31 contra o Red Bull Bragantino, vai jogar contra o Atlético Paranaense em 4 dias depois. Depois ele vai jogar contra o Sport 6 dias depois, né? O São Paulo ele vai ter 5 dias de descanso depois desse jogo contra o Atlético Goianiense. Vai jogar contra o Palmeiras em casa com 5 dias de descanso. Depois ele vai ter mais 5 dias de descanso para jogar em casa contra o Ceará, né? Enfim, a gente vê que realmente... Aí no caso do Flamengo a gente vê aqui, ó. O Flamengo jogou contra o Sport hoje, daqui a 3 dias apenas vai jogar contra o Vasco, né? E depois desse jogo contra o Vasco tem mais 3 dias para jogar contra o Red Bull Bragantino na casa do Red Bull Bragantino, né? Ou seja, são coisas aí que a gente vê que isso pode prejudicar muito o Flamengo, né? E eu acho realmente uma coisa bastante preocupante. Venho falando sobre isso bastante porque é uma coisa que pode fazer uma diferença enorme aí entre ser campeão e não, né? E o Rogério Ceni disse que poupou os jogadores, até porque quando a gente tem um espaço aí de um jogo para o outro muito curto, né, os jogadores precisam viajar, precisam se recuperar fisicamente, né, descansar, enfim. E aí a intensidade diminui conforme você vai jogando mais jogos em espaço de tempo muito curto. E o Rogério Ceni disse que a prioridade é fazer com que os jogadores mantenham essa intensidade para jogar bem futebol, apresentar um bom futebol como a gente vem vendo aí ultimamente e consequentemente vença os jogos, né? Se saia bem para vencer os jogos aí e quem sabe até conquistar o título brasileiro. A outra notícia seria... o Bruno Henrique ele reclamou da arbitragem, né? O Bruno Henrique aí no intervalo do primeiro tempo do jogo entre Sport e Flamengo, ele reclamou da arbitragem porque ele disse que um dia a arbitragem marca uma coisa, no outro dia marca outra coisa, né? Para o mesmo tipo de lance, por exemplo, né? Se a gente vê um tipo de falta por trás, aí tem jogo que o árbitro não marca falta nenhuma,
ou se marca falta não dá cartão. Tem jogos aí que o árbitro vai lá e dá até vermelho direto, como eles quase fizeram aqui com o jogador do Sport, né? O jogador do Sport ia receber o cartão vermelho, né? E aí o árbitro voltou atrás e deu amarelo, mas ia ser uma coisa que, mesmo sendo a favor do Flamengo, né, não seria justo aí contra o Sport, né? E achei até que realmente o VAR aí, a arbitragem precisa rever os seus conceitos. A CBF está muito mal organizada, e isso eu estou falando já, não é de hoje, não é por causa do Covid, né? Não é por causa do calendário desse ano, por causa da arbitragem principalmente. Essa coisa do calendário aí também não tem desculpa, porque o São Paulo só está disputando o Campeonato Brasileiro e tem mais tempo de recuperação do que o Flamengo. O Internacional vai ter mais tempo de recuperação do que o Flamengo, né? O Palmeiras também não vai ter tanto tempo de recuperação quanto o São Paulo e o Internacional, né? Então são coisas que afetam os times. O Atlético Mineiro, se eu não me engano, também não vai ter tanto tempo de recuperação. Enfim, e aí fica complicado porque prejudica alguns clubes que estão aí na disputa, né, do Campeonato Brasileiro. Outra coisa que foi sobre a provocação do Thiago Neves, né? Não sei se vocês acompanharam aí que o Diego Ribas tinha postado aí o título do Flamengo de 87, e aí o Thiago Neves disse que daria o troco dentro de campo, né? E aí o Diego Ribas, até sendo aí um pouco debochado, ele foi lá, para não dizer até muito debochado, ele foi lá e falou que o Thiago Neves deu esse troco aí, porque ele pode até ficar com um troco para ele, porque esse troco aí foi muito fácil, o Flamengo ganhou de 3-0, né? E aí respondeu a provocação do Thiago Neves. E são essas aí as notícias do Flamengo. Caso eu tenha mais notícias aqui, eu passo para vocês. Se vocês quiserem deixar alguma coisa no comentário, deixem aí que a gente vai trocando uma ideia. Falou, pessoal? Saudações rubro-negras.